Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Pati do Alferes. Eu sou a professora Joana Fernandes e vou iniciar com vocês aqui mais uma aula com os aspectos históricos e geográficos da cidade de Pati do Alferes, tá bom? Rapidinho para vocês aí estão os nossos contatos. O nosso destaque aí para o grupo do Telegram. Faça parte do nosso grupo do Telegram. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Entra lá para você ser atualizado de todas as novidades. Nos siga lá no Facebook, no Instagram, que lá nós vamos estar disponibilizando para vocês os slides que estão sendo utilizados nessas aulas, tá bom? Então nos segue lá para você poder ter acesso aí a esse material de revisão para sua prova. Gente, a gente tem um material aí muito bom, 56 questões comentadas de conhecimentos gerais de Pati do Alferes. O valor está apenas R$15, você pode adquirir no nosso site, expressoconcurso.com.br. Também pode adquirir pelo PagSeguro, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E também por depósito ou transferência bancária, nesse caso você entra em contato com a gente também no Zap, que também vai estar aqui na descrição, tá bom? Lá no final da aula eu volto a falar com vocês aí um pouco melhor sobre esse nosso material, beleza? Então vamos lá, né? Vamos à nossa aula. Nós já passamos aqui, né, por um processo que eu falei até com vocês, né, que nós estávamos montando, né, deixa eu até voltar aqui, ó, nós estávamos montando um cenário, né, falamos lá do Brasil, né, do processo de povoamento da América, de processo de povoamento, né, do território brasileiro. Falamos lá nas primeiras aulas, né? Se você não assistiu às primeiras aulas, vai aparecer um cardzinho, assistam, já tem 3 aulas aí importantíssimas para que você venha compreender o que nós vamos falar nessa aula, tá bom? Então a gente vem fazendo toda aquela arrumação, né? Falamos dos ciclos econômicos no Brasil, né? Dos produtos que foram importantes ao longo da história do Brasil. E quando chegamos lá na parte de falar do ouro, do ciclo do ouro, que o ouro ele é descoberto lá em Minas Gerais, como, né, você que tem um mínimo aí conhecimento de geografia do Brasil sabe que Minas Gerais não tem praia, Minas Gerais não tem saída para o mar. Então, para que o ouro fosse, né, exportado para a Europa, na época não existiam aviões, o único meio de transporte viável para uma viagem para a Europa era o navio, né? Então, para que esse ouro fosse retirado de Minas e enviado para Portugal, ele precisava ser embarcado, né? Ele precisava chegar até um local, um porto, e ser embarcado nos navios para ser levado. E o porto mais próximo era o porto do Rio de Janeiro, né? Por conta disso, o Rio de Janeiro passa a ser capital do Brasil, né? No momento em que o ouro é encontrado em Minas Gerais. E aí tem que se construir uma rota por terra para pegar o ouro lá de Minas e levar até o porto do Rio de Janeiro, tá? Hoje em dia, né, nós temos várias estradas asfaltadas, as pessoas podem fazer isso de ônibus, enfim. As pessoas podem fazer isso de ônibus, de carro, de caminhão, tem ruas asfaltadas, é uma maravilha. Naquela época não, naquela época era tudo mato, tá? Então era preciso abrir um caminho. E aí nós falamos, gente, tudo que eu estou falando aqui já foi dito na última aula, tá? Eu só estou recapitulando para a gente seguir, ok? Aí nós falamos que foi feita uma rota, que vocês podem ver em azul aí, que é a rota que o ouro fazia dentro de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro. Essa rota ia de Diamantina até o Ouro Preto, né? A cidade de Ouro Preto. A partir dali, o ouro ia entrar no Rio de Janeiro. Primeiro, ele entrava por aquela rota que está em vermelho aí na sua tela, que é a rota que é chamada de Caminho de Paraty, né? Que ele ia desembocar lá em Paraty, ele era embarcado lá na cidade de Paraty para a Baía de Guanabara, e da Baía de Guanabara ele era enviado para a Europa. Porém, esse caminho demorava 3 meses, era muito difícil. Então, depois de um tempo, eles construíram esse novo caminho que vocês estão vendo em amarelo, que é chamado Caminho Novo, tá? Esse Caminho Novo já ia desembocar direto, né, nos rios ali em Duque de Caxias. Esses rios
fariam o transporte, né, fluvial em embarcações do ouro até a Baía de Guanabara. Esse trajeto novo demorava apenas um mês, tá? Economizava muito tempo. Ok, professora, eu estou tendo uma aula de conhecimentos gerais de Pati do Alferes, né? O que isso tem a ver com Pati do Alferes? Tudo, tá? Vou mostrar para você, ó. Tá vendo essa região em vermelho aí no mapa, né? Aí parte de Petrópolis, esse pedaço aí é o que a gente chama do Vale do Paraíba, tá? Essa região, até esse momento na história, 1710, 1720, né? Essa região não era habitada, essa região era só mato, tá? Ainda tinham até tribos indígenas lá. A partir do momento em que é construída uma rota, uma estrada, para que o ouro seja transportado por ali até chegar na Baía de Guanabara, essa região começa a ser habitada. E é justamente nessa região que encontra-se, né, o território onde hoje é a cidade de Pati do Alferes, tá? Então, Pati do Alferes vai começar a ser colonizada, vai começar a ser habitada a partir desse momento, a partir da construção do caminho novo, tá bom? Então, o caminho novo do ouro, ele está totalmente ligado à história da cidade de Pati do Alferes, tá bom? Foi aí que nós até paramos, né, na semana passada, na nossa última aula, acho que tem mais um tempinho, né? Sobre a questão da construção desse caminho novo, tá? Que vai trazer essa ocupação para Pati do Alferes, ok? Agora a gente vai ver nessa aula como Pati do Alferes, como é que foi essa ocupação nos primeiros momentos, ok? Vamos lá. Primeiras Sesmarias, tá? Dessa região. Vamos entender isso aí, olha. Com o objetivo de povoar as terras ao longo da nova via de penetração, né, o caminho novo, então, como a estrada estava ali, era necessário que aquela região fosse ocupada, tá? Não era interessante. Preste atenção, gente. Ouro sempre valeu muito, né? Então, imagina você ter uma estrada totalmente deserta, abandonada, de um lado só mato, mato, mato. Imagina o perigo que seria transportar uma mercadoria tão valiosa por um lugar totalmente deserto, né? Como isso não seria convidativo para ladrões, salteadores, né? Então, a coroa portuguesa, né, que até então o Brasil ele era governado por Portugal, né? Eles precisavam criar uma maneira de fazer com que aquela região ali por onde ia passar a estrada, né, do ouro, o caminho novo, era necessário que essa região fosse habitada, que essa região se desenvolvesse, tá bom? Então, o que ela vai fazer? Ela vai repartir as terras dali em pedaços e vai doar esses pedaços para vários homens importantes, para que eles o objetivo é que eles fossem até lá e começassem ali a construir, né? Fizessem uma casa, explorassem economicamente, trouxessem pessoas para trabalhar e ali desenvolvesse as regiões, tá? Então, as Sesmarias são porções de terra, tá? Doadas pela coroa portuguesa para quem quisesse cuidar, quem tivesse condições de cuidar, tá bom? Então, nesse momento, com a construção do caminho novo, nós temos a doação de várias Sesmarias ali na região onde hoje é o Vale do Paraíba, tá? Em Pati do Alferes, né, nessa região onde hoje é Pati do Alferes, nós tivemos 3 Sesmarias, né? Na verdade, essa cidade, né, seria dividida em 3 Sesmarias, tá? A primeira ficou conhecida como a Roça do Alferes, tá? Que foi um pedaço de terra doado ao Francisco Tavares, tá bom? Em 1710. Inclusive, o Francisco, ele era um alferes. Alferes é uma patente, né, militar. Ele era um alferes. Por isso que virou a Roça do Alferes, por causa do Francisco Tavares e da sua posição como militar, ok? Então, nós temos a Roça do Alferes em 1710. Depois, nós temos a Roça do Pau Grande, que foi doada ao Martim Correia Vasques entre 1710 e 12, foi um pouquinho depois, tá? E a terceira, que virou a Roça do Capitão Marcos da Costa, também nesse período aí, entre 1710 e 12, que foi doada
ao cara que deu o nome à roça, né? Ao Marcos da Costa da Fonseca Castelo Branco, ok? Então nós temos aí essas 3 sesmarias, que é como se fossem fazendas mesmo, tá? Depois vão se tornar fazendas, que vão dar origem à ocupação nessa região, tá? Mas dessas 3, a que se destacou, a que acabou sendo a grande pioneira que iniciou essa colonização na região, foi a Roça do Alferes, tá? E a gente vai falar dela agora, para a gente entender o que foi a Roça do Alferes, que foi ali, vamos dizer assim, um embrião, né, do que viria a ser depois, lá na frente, a cidade de Pati do Alferes, tá bom? Então vamos lá. A Roça do Alferes, né, ela começa como uma sesmaria, né, que como já falei para vocês aqui umas 10 vezes, né, sesmaria eram faixas de terra, eram pedaços de terra como se fossem fazendas, assim, bem grandes, que eram doadas pela coroa portuguesa para homens que tivessem condição e quisessem ocupar, colonizar, desenvolver, tá bom? Então essa sesmaria ela foi doada, né, ao cara que ele era um alferes de infantaria, né? Como eu já falei também, alferes era uma posição, uma patente dentro do exército, tá? Dentro dos militares, né? Das forças militares, não sei se poderíamos chamar de exército. Francisco Tavares, tá? Ele, por já ser um militar, olha que interessante, ele já era um militar, estava ali. O que aconteceu? A coroa portuguesa deu a ele uma responsabilidade. E a responsabilidade dele era patrulhar toda aquela região ali, né, do Caminho Novo, aquele pedaço onde ficaria ali Pati do Alferes. Então, naquela faixa de terra ali de Pati do Alferes, né, o Caminho Novo que se estendia ali dentro daquele território, quem ia fazer o patrulhamento, né, quem ia estar cuidando, vigiando, era o alferes Francisco Tavares, tá? Para isso, ele ganhou um título novo, uma patente nova de Capitão-Mor. Capitão-Mor do Caminho Novo, tá? Então ele se tornou tipo o grande guarda, o grande segurança, né? O grande patrulheiro dessa região, tá? Ele também, lá na roça dele, construiu várias lavouras, tá? Com o objetivo de quê? Como para patrulhar, é claro que ele não ia patrulhar sozinho, né? Foi necessário que ele trouxesse soldados para auxiliar ele nesse patrulhamento, tá? Então, o que ele fez? Ele construiu uma lavoura para produzir alimentos justamente para abastecer essa tropa, né? Para que os soldados tivessem o que comer, né? Lá na região. E aí vai desenvolvendo e esse lugar passa a ser um ponto de referência dos viajantes. Então, o cara estava indo pelo Caminho Novo, ele já sabia que ele podia fazer uma parada lá na Roça do Alferes, que ele dava uma paradinha lá provavelmente teria algo para ele comer, para algum local para ele descansar, para os cavalos, né, dar água aos cavalos, aos animais, para poder seguir viagem. Que normalmente essas viagens eram a carroça, né? Então a Roça do Alferes ela vai se desenvolvendo e se torna um sítio, tá? Começou a ser chamado de sítio do Alferes. Gente, sempre do Alferes, tá? Eu vou falar disso com mais calma numa próxima, né, numa aula futura, mas já para adiantar vocês, Pati do Alferes, o nome da cidade, né, vem do pati, que é uma planta, é tipo uma palmeira, que é muito comum na região, e alferes por causa dele, do Francisco Tavares, que era o alferes, que era dono da região. Então era o Pati do Alferes, né, e acabou se popularizando o nome e se tornando o nome da cidade, tá bom? Então você vai ter a Roça do Alferes, o sítio do Alferes, tá? É do alferes mesmo, é do cara que era alferes de infantaria, tá bom? Ó, e aí você vai ter, né, um povoamento crescendo, primeiro o grande núcleo aí de habitação da região, tá? Um epicentro, né? O começo ali de um desenvolvimento do lugar, tá bom? Pessoal, vamos fazer então uma questãozinha de fixação, questão tirada lá no nosso material, né? 56 questões que eu elaborei, tá? Baseada em como a IBAN costuma pedir nas provas, o que a IBAN costuma pedir, tá? Então eu fiz aí 56 questões, todas comentadas para você treinar para sua prova, tá? Essa questãozinha é tirada lá do nosso material, só para você ter uma ideia de como é que são.
tá bom? Então vamos lá, vamos fazer essa questãozinha aí. Diz assim, o trânsito no caminho novo que ligava Minas Gerais e Rio de Janeiro durante o século XVIII, né? Século XVIII é 1701 até 1800, tá? Deveria ser vigiado e guarnecido, ou seja, ter lá forças militares vigiando, tá? A tarefa coube então a quem, né? Dois pontos. A IBAN adora fazer isso. Ela faz uma questãozinha, PAN, 2 pontos e você completa o que ela acabou de dizer, tá? Letra A. Alferes de Infantaria Fernão Dias. B. Alferes de Infantaria Mário Carvalho. C. Alferes de Infantaria João Rodrigues. Ou D. Alferes de Infantaria Francisco Tavares. Você acabou de ver, você não vai errar na sua prova e nem vai errar aqui. Qual é? Letra D, tá? Ao Alferes de Infantaria Francisco Tavares. Guarda esse nome é extremamente importante. Ele é praticamente o grande fundador de Partido Alferes, né? Ele é praticamente o fundador, o primeiro habitante, né, da região, o cara que vai promover o desenvolvimento, né, da região, tá bom? Tranquilo, gente? Tranquilo, né? Então, como eu já havia prometido, gente, está aí também para vocês que querem, né, adquirir. São 56 questões comentadas. Pega toda essa parte de história, tá? Eu peguei as questões, eu me baseei naquele documento que a IBAN disponibiliza para estudo. Ela disponibilizou, né, lá no site do concurso, um material lá, uma apostila com mais de 80 páginas, falando, né, toda essa parte de história da cidade, enfim, que eu estou falando, e também baseado em informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, várias informações geográficas de Partido Alferes, tá? Tudo que a banca costuma pedir e que é relevante para a sua prova. Então, são 56 questões comentadas aí para você treinar bastante e não ter problema no seu estudo, tá? Você não perder tempo desnecessário para estudar esse conteúdo, tá? Você pode comprar lá no nosso site, expressoconcurso.com.br. Pode comprar pelo PagSeguro, o link está aqui na descrição do vídeo. E se quiser fazer transferência ou depósito bancário, também tem o Zap aqui na descrição. Entre em contato com o professor Magno. Ele vai te passar aí as nossas informações bancárias, tá bom? Gente, é só isso aí. Na próxima aula, né, a gente vai falar do café, né, e como o café vai influenciar, né, no desenvolvimento da cidade de Partido Alferes, tá? Do café, e também a gente vai falar da questão primeiro da igreja matriz, né? Da igreja, da freguesia, para depois falar do café. Na próxima aula, na verdade, a gente vai falar da freguesia. E depois a gente vai falar do café, tá bom? Fica aí comigo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like acima de tudo e estuda, tá? Estuda que a vida muda. Beijão!